Participação de secretária para falar sobre o funcionamento da Casa de Bombas e regulamentação para a divisão de honorários entre procuradores do município marcaram a última semana aqui na Câmara. A secretária de Obras, Grace da Luz, expôs uma série de ações para recuperar o pleno funcionamento da Casa de Bombas. A gestora participou da sessão após uma série de questionamentos de moradores e vereadores da oposição sobre a precariedade da estação de bombeamento do Santo Afonso durante a passagem do ciclone de 15 de junho, que ocasionou inundação na Vila Palmeira. O requerimento foi do líder de governo, Ricardo Ritter. Os vereadores hamburguenses aprovaram em 2 turnos projetos de lei que regulamentam o rateio dos honorários de processos judiciais vencidos pelo Executivo. Os valores pagos pela parte perdedora serão divididos entre os procuradores ativos e inativos da Prefeitura. Os temas discutidos pelo Legislativo de Novo Hamburgo você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente. A secretária de Obras, Grace da Luz, participou da sessão do dia 10 para falar sobre o funcionamento da Casa de Bombas. A gestora compareceu à plenária após uma série de questionamentos de moradores e vereadores da oposição sobre a precariedade da estação de bombeamento do Santo Afonso durante a passagem do ciclone extratropical que ocasionou inundação na Vila Palmeira. O requerimento foi do líder de governo, Ricardo Ritter, o ICA. De acordo com a secretária, 3 bombas permaneceram em operação na tentativa de amenizar os estragos provocados pela chuva. Segundo ela, desde então, uma série de ações está sendo tomada para recuperar o pleno funcionamento da estrutura. 2017, quando assume a nossa prefeita, né? Janeiro de 2017, em vistoria na Casa de Bombas, foi verificado que das 7 bombas, apenas 2 estavam em funcionamento. Pode passar. E aí, neste mesmo ano, se startou várias ações para melhoria e reforma da Casa de Bombas. Foram aí investidos em torno de 2 milhões de melhorias, foi troca de flaps, reforma de transformadores, motores, das bombas em si, a limpeza da bacia. Então, pode passar mais um. Em 2020, nós tivemos aí uma chuva de 108 milímetros em 20 horas. Também houve alagamento das ruas, mas não tem registro de água ter entrado nas residências. Aqui de 2021 a 2023, ações que foram executadas. A gente priorizou muito a limpeza da bacia, de acumulação. Esse é um trabalho que é feito constantemente para garantir um espaço adequado para a reservação da água. Limpezas da vala de drenagem das ruas Eldorado e da Rua Floresta também são feitas semestralmente. E também tivemos, pode passar? Também tivemos substituição dos flaps para impedir o retorno da água do rio em 2023. Então, eu vou pedir para que clique na imagenzinha aqui, que é um videozinho, que teve alguns vereadores que foram na Casa de Bombas e ficaram um pouco impressionados ou assustados com a água que retornava das bombas. Então, eu quero mostrar para vocês que o que voltava lá não é problema. O problema é o que... Não apareceu aqui? Mas assim, dá para ver pela imagem que ali o volume de água é bem expressivo. O que ocorre hoje, é um volume bem menor a isso, é que o flap é ferro com ferro, não tem um isolamento, então, eventualmente, passa alguma sujeira pela água, deixa uma fresta do flap aberto e retorna um pouco de água. Mas não é problema. O problema é quando a gente tem um grande volume de água retornando. Lembrando que as nossas bombas, elas... tem uma capacidade de 2.500 litros por segundo para retirar a água da bacia. Então, pouquinhos retornos não são prejudiciais ao sistema. Também presente à sessão, o diretor de esgotos pluviais da Prefeitura, Ricardo Aualan, esclareceu que a Casa de Bombas do Santo Afonso conta com nichos para 7 motores e que o volume de chuva foi muito acima do esperado. Eu sei que foi uma calamidade. Foi um absurdo. A chuva que houve foi uma coisa nunca prevista, nunca imaginada, né? Uma tristeza. Mas a gente não pode também inventar coisa, né? O mexer com uma bomba dessas, gente, é caríssimo.
Tanto é que o governo, lá atrás, em 2010 reformou e foi até 2017 sem botar um centavo lá. Quando nós entramos, tinha 2 bombas funcionando. Foram feitas, sim, em 2017 foi feito um grande contrato, foram reformadas. Mas devido à quantidade de lixo, gente, naquela época, em 2017... Bom, eu disse que eu ia responder depois, quando tiver tempo para isso, né? Senão meu raciocínio se vai. Em 2017 se reformou todas as bombas. Só que essas bombas não têm uma duração devido ao lixo, gente. Se nós estivéssemos num país que não tivesse lixo, não precisava nem operador lá, era uma chave boia que quando baixava a lagoa, ligava, quando subia a lagoa, desligava e funcionava sozinho. O problema todo é lixo. E esse lixo, ele quebra as bombas. Então, está sendo feita uma reforma, de novo, de todas as bombas. Estamos modernizando, na medida do possível, todas as bombas, né? Mas é a realidade que se tem. Finalizada a manifestação dos representantes do Executivo, diversos vereadores fizeram seus apontamentos. Enio Brizola criticou a passividade da gestão em tratar o tema antes da ocorrência de um episódio trágico e sugeriu uma reorganização de competências dentro da administração, repassando a responsabilidade sobre a Casa de Bombas e a macrodenagem para a Comusa, a exemplo do que ocorre em outras cidades. Gustavo Fink, que já havia feito requerimento anterior para a presença da secretária, externou dúvidas quanto a valores previstos nos novos contratos emergenciais e questionou sobre a existência de uma fiscalização periódica no dique que acompanha o Rio dos Sinos. Inspetor Luz lamentou que as contratações emergenciais só foram feitas após a passagem do ciclone. Cristiano Kohler perguntou sobre a possibilidade de instalação de uma pequena casa de bombas no bairro industrial e reclamou a falta de proteção para as vilas Cref e Marrocos. O presidente da Câmara, Fernando Lourenço, indagou sobre a casa de bombas da Vila Quiplim, em Canudos, que teve suas obras interrompidas. Proponente do requerimento que suscitou o debate, Ica lembrou que o estado vive um ano de exceção devido ao fenômeno El Niño. 3 projetos foram aprovados na última semana. Vou conversar agora com o repórter Chico Caselani, que vai nos falar sobre as propostas apreciadas em plenário. Oi, Chico. Entre as matérias, 2 projetos de lei complementar, um deles de autoria de Inspetor Luz, isso? Isso, foram 3 projetos aprovados, né? 2 deles do Executivo e um do vereador Inspetor Luz. Então, esse projeto passou aqui pela Câmara, ainda vai precisar da análise do Executivo para ver se ele vai ser acolhido ou se vai ser apresentado veto, né? E o que diz esse projeto? Esse projeto ele mexe no Código de Edificações do município, ele quer tornar as calçadas da cidade mais acessíveis. Então, o que é a ideia dele, né? É que ele modifica um inciso da lei dizendo que as calçadas devem ser construídas sem obstáculos que impeçam ou prejudiquem a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E esse item seria um dos requisitos para a emissão da certidão de habite-se do imóvel. Então essa é a ideia do vereador, de tornar os passeios públicos mais acessíveis a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. De novo, né, o projeto foi aprovado aqui na Casa por unanimidade em 2 turnos, mas ainda depende da avaliação do Poder Executivo. E outra proposta trata de uma demanda antiga de procuradores do município. Explica para a gente o que foi aprovado. Isso, o que foi definido, né? Esse projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo, né, então agora retorna só para ser sancionado e se tornar lei, é feito o rateio dos honorários de sucumbência de processos que são vencidos pelo Executivo, né? E o que são esses honorários de sucumbência, né? São valores que são definidos e são pagos pela parte perdedora aos advogados da parte vencedora. Então, quando a prefeitura vence os processos e são cobrados da parte perdedora esses honorários agora vão ser rateados entre os procuradores ativos e inativos da prefeitura, né? Então, procuradores que ainda têm vínculo com o município e procuradores que se aposentaram nos últimos 5 anos. E essa, como tu comentou, né, era uma demanda antiga dos procuradores, porque ela é embasada numa lei federal de 2015.
Então, desde esse período, então, já se passaram 8 anos, né, em que isso ainda não havia sido regulamentado. Inclusive, os próprios procuradores comentam, né, de que no Vale dos Sinos apenas 2 cidades ainda não haviam regulamentado o rateio dos honorários de sucumbência. Agora, Novo Hamburgo, então, finalmente, né, faz a sua regulamentação. E isso também eles defendem que, claro, né, é uma questão de valorização da carreira de procurador no município e também impede a evasão de profissionais, né, porque o que eles comentaram é que muitas pessoas acabavam assumindo o cargo e, em função disso ainda não ter sido regulamentado, outros concursos acabavam se tornando mais atrativos, inclusive em procuradorias de municípios de menor porte, né, do que Novo Hamburgo. Por eles já terem regulamentado isso, eles acabavam, os cargos acabavam se tornando mais atrativos em outras cidades, né? Fora, claro, outros tipos de emprego na carreira da área de direito, né? Nós separamos um trecho da fala do Bruno Brinker, que é procurador do município, e ele era presidente da Associação dos Procuradores do município de Novo Hamburgo quando esse processo se iniciou. Então ele explica um pouco mais sobre o que é o projeto e qual a importância desse projeto para os procuradores e também para o município de Novo Hamburgo. Então, o projeto de lei 31 de 2023, ele trata de uma regulamentação de uma lei federal. Essa lei federal é o Código de Processo Civil, e ele fixou que a titularidade dos honorários são do advogado público. O advogado público aqui no município de Novo Hamburgo são os procuradores do município, da administração direta e indireta. Desde 2015, a União regulamentou para a União os honorários, todos os estados também já regulamentaram. Dentre as capitais, a última a regulamentar foi Porto Alegre no início do ano. E aqui no Vale dos Sinos, faltavam apenas Campo Bom e Novo Hamburgo para regulamentar esses honorários advocatícios. Então, o Código de Processo Civil que destinou a titularidade aos advogados públicos, ela relegou uma lei local à regulamentação do seu rateio. Essa lei hoje, ela faz isso, regulamenta os critérios de rateio, que foi explicado para cada um dos vereadores. E, no aspecto jurídico, não há inconstitucionalidade, o STF, inclusive, se debruçou sobre o tema em 2020, e fixou a constitucionalidade do percebimento de honorário advocatício pelos procuradores públicos. Então, no aspecto jurídico, não há dúvida nenhuma. Agora, quanto ao aspecto prático, ele vai evitar, como alguns vereadores relataram, a evasão frequente e recorrente que vem acontecendo nos últimos concursos de procuradoria do município. Bom, além desse projeto, houve também a aprovação do PLC 6, que cria uma segunda vaga para o cargo de arquiteto hospitalar no Serviço Público Municipal. Esse cargo ele possui um concurso vigente até agosto de 2024, então a Prefeitura acredita que pode fazer já a convocação imediata de um segundo servidor público para o cargo de arquiteto hospitalar. E a razão, né, desse aumento, né, dessa criação deste segundo cargo, é em função da alta demanda, né? Então, atualmente só tem uma profissional realizando esse serviço. Então, a ideia é contratar um segundo profissional para dar conta da demanda que chega, então, ao arquiteto hospitalar. Tá certo, então, Chico, como não temos projetos em tramitação, então me despeço de ti por hoje. Até o próximo programa. A Câmara aprovou moção de aplauso ao Grêmio Sindicato dos Funcionários Municipais pela comemoração do seu 57º aniversário. O documento assinado por Enio Brizola relembra a história da agremiação e a mobilização de seus fundadores, liderados pelo primeiro presidente Paraim Lustosa. A associação foi instituída em 15 de julho de 1966. Presidente do Grêmio, Wilson dos Santos Moura, ocupou a tribuna. Ele falou das dificuldades enfrentadas pelos servidores públicos municipais de Novo Hamburgo. A cozinha comunitária Dona Teresa, no bairro Boa Saúde, recebeu o reconhecimento da Câmara por iniciativa de Brizola. Movido por voluntários, o projeto tem como objetivo combater a fome no bairro. Em sua primeira edição, a ação já forneceu alimentação para cerca de 50 pessoas. O espaço é uma parceria entre o programa Conexão Esperança da Igreja Luterana do Primavera, a Associação de Moradores Jardim Liberato.
A iniciativa utiliza alimentos recebidos por meio de doações. Além disso, as refeições passam por uma nutricionista que faz parte do time de mais de 20 voluntários. Para ações futuras, o projeto pensa em produzir sua própria horta comunitária no espaço utilizado pela Associação de Moradores. No próximo bloco, Comissão Especial sobre BR-116 define cargos e atividades. E ainda confira as participações em plenário. A minha origem, a cor da sua pele, a minha religião, a sua condição físico-mental, a minha idade, o seu gênero e a minha orientação sexual são a fonte da nossa riqueza. Uma sociedade justa e igualitária depende da valorização e do respeito à diferença. Ser diferente é legal. Um movimento de celebração e respeito à diversidade. Informe-se. respeiteadiferença.mpf.mp.br. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. A recém-criada Comissão Especial de Acompanhamento dos Estudos, Projetos e Obras na BR-116 se reuniu para definir os cargos diretivos. Enio Brizola assume a presidência, Cristiano Kohler o relator e Gustavo Fink o secretário. Os vereadores Felipe Kumbrau e Lourdes Valim também fazem parte do colegiado. A comissão também definiu as próximas etapas para acompanhar a projeção de investimentos no trecho da rodovia entre Porto Alegre, Novo Hamburgo e Dois Irmãos, que serão realizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Confira as participações nas sessões com a repórter Josiane Cardoso. Oi, Dani. A Câmara de Novo Hamburgo recebeu na sessão desta segunda-feira 10 a pequena Miss hamburguense Sofia Long, de 10 anos. Iniciando sua trajetória eleita Miss Rio Grande do Sul Fashionista 2022, a jovem se prepara agora para disputar o Beleza Fashion Brasil. Sofia pediu apoio financeiro para sua participação no evento que ocorre em Campo Grande. A Miss estava acompanhada de sua mãe Isana, que explicou o que já está sendo feito pela família para a arrecadação de verbas. Os vereadores parabenizaram a jovem, elogiaram seu comprometimento e disciplina por conciliar seu trabalho como Miss e os estudos. O evento Beleza Fashion Brasil ocorre em novembro deste ano. Para os interessados em contribuir, podem ser realizadas doações, patrocínios ou aquisições de um número da rifa. Meu nome é Sofia Long da Silva, tenho 10 anos e sou Miss Rio Grande do Sul. No concurso representei Novo Hamburgo e agora estou indo no dia 15 de novembro para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, representar o nosso estado no Beleza Fashion Brasil. Os meus amigos fizeram uma rifa para ajudar nos custos. Representar para mim será dar o melhor de mim, mostrar que Miss não é só beleza física, e sim a maior habilidade, é entender todas as oportunidades que tive até hoje. Pois as lembranças é poder representar inúmeras empresas que estão me apoiando para chegar lá. É um grande legado, pois cada lugar que eu visitei foram mágicos. Vou acreditar, vou acolher, vou representar o Rio Grande do Sul e Novo Hamburgo com força e vontade. Vou mostrar no Miss Brasil o grande significado de uma Miss. Muito obrigada.
Já na quarta-feira 12, como forma de homenagem, o vereador Gerson Petef relembrou os 25 anos do restaurante Weber's de Novo Hamburgo. O estabelecimento oferece uma comida caseira e um gostinho da culinária alemã. Os fundadores foram convidados e a celebração abriu a plenária na Câmara. Petef iniciou a homenagem destacando o orgulho que o restaurante traz para o município. Estamos aqui hoje homenageando o restaurante Weber's, da rua 24 de maio, 222, quem não conhece. Fundado em 10 de julho de 1998 pela dona Sônia, pelo Tiago e pela Camila, filha da dona Sônia, que hoje não pôde estar aqui presente. Então, aqueles que aqui se encontram, os telespectadores da TV Câmara, que, por certo, conhecem, inclusive, dona Sônia, o doutor Minoso lhe manda um abraço, já aqui no celular antes. É uma comida típica alemã, tradicional aqui da nossa região, claro que regada com outros tantos tipos de iguarias, as quais desfrutamos com adorável sabor quando lá estamos. E é bom que a comunidade saiba que Novo Hamburgo tem vários bons restaurantes, e um deles é o restaurante Weber's, como eu já citei anteriormente, e que me honra muito estar aqui a homenageá-los e a parabenizá-los por segurar essas dificuldades. Eu sei que devem ter passado por inúmeros problemas, e hoje nós estarmos aqui brindando 25 anos, senhor presidente, para encerrar. Não é uma data clássica, é uma data, são bodas de prata, né? É algo muito marcante, principalmente nesse ramo. Os vereadores Ricardo Riterica e Enio Brizola também utilizaram o momento para parabenizar a família que está à frente do comando da cozinha. Brizola relembrou que logo será comemorado os 200 anos da imigração alemã e que negócios como esse, que possuem referências típicas, são de extrema importância. Após a fala dos vereadores, foi entregue por Gerson Petef um quadro comemorativo que destaca a homenagem aos proprietários Sônia Beatriz Rodrigues e Tiago Rodrigues Bayer. Ambos utilizaram a tribuna para agradecer e reafirmar a qualidade do trabalho realizado por sua equipe. Pensei tantas coisas em falar, mas escutando cada um de vocês, né, essas homenagens, acompanhando a minha mãe nessa trajetória de, não vou dizer que 25 anos, porque eu era muito novo, mas de no mínimo uns 15 a 18 anos com ela, e sempre pensei, né, um restaurante típico alemão na nossa cidade germânica, como eu sentia falta de um reconhecimento de coração, né, por todo o trabalho, enfim, acho que todo mundo se dedica a dar o seu melhor, né, mas com esses 25 anos e escutar cada palavra de cada um que vocês colocaram hoje, para mim foi assim, ó, parabéns pela tua luta, sabe, por tudo. Eu sei o que tu passou, quanto tu passou para estar aqui hoje, né? Um mérito. Eu acabei abrindo outras empresas, né? A minha irmã, formada em gastronomia, está se formando em nutrição. A gente acaba, né, por ser mais novo, abrindo outras áreas, mas essa mulher todos os dias persistiu, nunca desistiu, sempre lutou. E eu digo uma coisa para vocês assim, ó, muito obrigado. E mais um detalhe, 25 anos de Weber's, nunca teve uma causa trabalhista. Parabéns, obrigado por tudo que tu fez. Tu é um exemplo para mim e estar aqui hoje. Agradeço a todos. Obrigado. Os parlamentares também receberam o ministro da paróquia Sagrado Coração de Jesus, Vitor Hugo Müller. Ele usou o espaço para divulgar a 34ª Festa dos Motoristas. A celebração acontece no dia 23 de julho. No dia 25 de julho é celebrado São Cristóvão, um servidor que transportava pessoas com dificuldades na travessia de um rio. O evento, segundo Vitor, tem motivação religiosa e espiritual. Estamos aqui para divulgar a 34ª Festa do Motorista, que ocorre na Paróquia Sagrado Coração de Jesus do bairro Santo Afonso. Nesse período todo, de chegar à 34ª edição, ela foi suspensa apenas no período da pandemia, e a gente retomou no ano passado. Muitos dos vereadores sempre prestigiam a nossa festa, e a gente agradece e convida para que se repita esse ano. Este ano, então, a programação será no dia 23, inicia com a Santa Missa às 9 horas, que é um momento também de espiritualidade, um momento de reflexão, porque quando celebramos o Dia dos Motoristas, atualmente, nós que moramos num perímetro urbano, grandes centros, todos também somos motoristas nas nossas atividades diárias, de trabalho, de estudo. Então, é um dia também de reflexão
sobre a nossa atitude, né? Nossa conscientização também na gentileza, no respeito, no direito do outro. É um dia para meditar um pouquinho sobre isso também. Então, a missa às 9 horas. Às 10h30, logo após a missa, a gente segue então com a bênção dos veículos e a procissão pelas ruas da nossa cidade. Às 11h30 nós temos o nosso churrasco, um almoço, toda a comunidade também pode participar. E à tarde segue os festejos, então num dia de lazer, que daí nós temos a animação de 2 bandas lá naquele dia, teremos o Cleiton Borges e depois o conjunto também, a banda longa-metragem. Então, todos estão convidados para essa participação na nossa festa. Também foi destacado em sua fala o caráter comunitário que a festa carrega, pois tudo é feito por meio de doações de empresas e voluntários da paróquia. Também será realizada uma missa e bênção dos caminhoneiros e motoristas. Como presidente da sessão, o vereador Ricardo Riterica reforçou o convite, comentou sobre festas passadas e reafirmou sua presença na celebração. Entidade parceira da Fundação Liberato, a Câmara de Novo Hamburgo esteve presente na apresentação do relatório anual de gestão da entidade. O documento traz o balanço financeiro e demais demonstrativos requeridos pelo Tribunal de Contas do Estado, além de informações importantes para assegurar a transparência e a responsabilidade no uso de recursos públicos e seus impactos na sociedade. A Escola Técnica é reconhecida internacionalmente por promover a Mostratec, maior feira de ciência e tecnologia da América Latina. Com 56 anos de história, a instituição conta hoje com mais de 2.400 alunos, sendo a maioria oriunda de redes municipais de ensino e de cidades que são atendidas pelo trem. São 8 cursos técnicos disponíveis, alguns integrados com o ensino médio. Em 2022, a Fundação Liberato realizou ainda 32 cursos de extensão e conta com projetos como Voluntários de Mídia e a Companhia Experimental de Música Erudita e Popular. O material, de acordo com a coordenadora Sandra de Oliveira, é fundamental para divulgar o trabalho realizado há décadas pela Liberato e serve como parâmetro para se pensar ações para atrair mais jovens para a formação técnica. O relatório anual de gestão 2022 da Fundação Liberato, ele está disponível no site da instituição e esse ano ele tem um formato bem interativo para que a comunidade possa, de fato, conhecer a diversidade do trabalho que é realizado na nossa instituição. Vou fazer alguns destaques, Por exemplo, você vai encontrar lá no relatório depoimentos de pessoas que fazem a Liberato, Além, claro, das questões financeiras, o balanço. Nós gostaríamos de destacar, por exemplo, o trabalho que o Grêmio Estudantil realiza, que é um grupo de estudantes protagonistas, numa organização que é própria deles dentro da instituição. E nesse relatório você pode conhecer um pouco mais do que eles vêm fazendo, Um exemplo é o curso preparatório gratuito para estudantes da rede pública que desejam estudar na Liberato. Então, os estudantes do Grêmio Estudantil são os professores desse curso, eles organizam, oferecem as vagas, claro que eles têm todo um apoio da instituição, a própria prefeitura hoje é parceira, auxiliando com o espaço, mas ele é tudo organizado pelos estudantes. E esse ano eles vão atender 100 estudantes da rede pública que não poderiam pagar um curso preparatório, eles vão ajudá-los nesse estudo, nesse empenho para participar do processo seletivo da instituição. Nós sabemos que nos últimos anos, desde que há essa formação gratuita, os estudantes que participam têm 100% de aprovação aqui no processo seletivo da Liberato. Então é um trabalho social muito importante que dá acesso, ajuda estudantes de baixa renda a acessarem a instituição por meio dessa formação que é desenvolvida pelos nossos estudantes e totalmente gratuito. Então conheça mais experiências como essa lá no relatório de gestão anual 2022. Quem cuida de quem cuida? A importância de resgatar a autoestima de pais e cuidadores de pessoas com transtorno do espectro autista será tema de encontro promovido pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara.
O evento acontece no dia 18, às 2 da tarde, no plenarinho da Casa. A Escola do Legislativo Sérgio Luiz Ranich promove a oficina Lei de Licitações. A capacitação, realizada em parceria com o Instituto de Estudos em Governança e Gestão Administrativa Pública, o IEGAP, será conduzida pelo procurador de Chapecó, Bernardo Duarte. A atividade acontece nesta terça, dia 18, às 2 da tarde, no plenário da Câmara. O formato será híbrido, com participação tanto virtual quanto presencial. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de julho pelo endereço que está aqui na tela. Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara e por meio das nossas redes sociais e assistir a esse e demais programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo Câmara Notícias.